Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico, capítulo 15. Mas antes, vamos iniciar orando como a gente sempre faz. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Pai, bendito és tu e bendita é a beleza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor esteja aqui comigo, Pai, como eu sei que o Senhor está, e peço que o Senhor esteja com essa pessoa que está assistindo o vídeo, Pai. Seja lá onde quer que ela esteja, Pai. Que o Senhor tome todo o lugar, Espírito Santo, que seus anjos passeiem pelo lugar e que se transforme no lugar seu, no lugar sagrado, Pai, porque agora vamos ler a tua santa palavra, Pai. Pai, te pedimos entendimento da tua santa palavra, Senhor, que a tua palavra ela seja como uma semente fértil no nosso ser, que venha nos mudar, Senhor, e mudar todas as pessoas que passem por nós através das nossas vidas. Que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, Pai. Que seja feita a tua vontade em todo o tempo, Senhor, porque tu és santo, tu és lindo, tu és merecedor, Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Pai, que não seja eu a falar aqui, mas que seja o Senhor a falar através da minha vida, Senhor, através da minha boca, Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar com os corações que o Senhor quer falar, Senhor. E que essa mensagem chegue a essa pessoa, Senhor, que o Senhor tem planejado falar, Pai, que o Senhor quer pegar, Senhor, para ti, limpar e purificar, Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. Impurezas do homem e da mulher. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Nenhum dos vídeos que eu faço voltado para crianças, pelo menos não nesse livro aqui de Levítico. Mas esse em especial não é indicado para nenhum menor de 18 anos. Então, se você for menor de 18 anos, você não precisa estar nesse vídeo aqui. Eu sei que é a palavra do Senhor, mas aqui vai falar coisas que ainda não convém a você saber, ou entender, ou conversar sobre. Então, você pode ir para um outro vídeo que fale sobre coisas de Deus e que tenha a ver com a sua idade, tá bom? Quando a gente sair do livro de Levítico, acho que vai ficar mais tranquilo para poder a gente conversar com esse público, que é o público mais infantil, mas nesse momento, não. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. O que significa o fluxo que sai do corpo do homem? São doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, esse tipo de doença. Então, quando o homem tiver com esse tipo de doença, ele está impuro. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. O que ele está dizendo aqui? Quando o homem tiver com essas doenças sexualmente transmissíveis, se ele se deitar numa cama, ali os lençóis vão ficar impuros, porque pode ser que esse líquido escorra ali, né? E está infectado. E se ele sentar em algum lugar, pode ser que a mesma coisa aconteça. Então, para poder evitar a contaminação, o homem está impuro e o lugar que ele tiver ali, que ele se sentar, que ele tiver contato, fica impuro também, para poder evitar a contaminação do povo. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Ou seja, a pessoa imediatamente precisa se limpar para que ela não contraia nenhum tipo de doença. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Aqui eu sei que ele está falando de cuspir, né? Normal. Não porque a pessoa vai chegar e vai cuspir na sua cara, mas às vezes a pessoa cuspiu na rua e aí pegou na pessoa, alguma coisa assim. Mas eu também sinto que ele está falando de saliva. De, tomou água num copo, deu um beijo nessa pessoa. Essa pessoa, ela tá com a secreção, a gente também pode relacionar a herpes, por exemplo, que é uma doença também transmissível e sexualmente transmissível. Eu penso que ele também está falando sobre isso, sabe? Sobre esse tipo de contato com saliva. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impura até a tarde.
porque ele pode ter colocado a mão em outros lugares e tocar nessa pessoa e pode contaminar essa pessoa. Aqui, como eu já expliquei para vocês, não tinham médicos nessa época, então o sacerdote fazia o papel de médico, porque o Senhor dava para ele conhecimento a partir dessas coisas para poder cuidar do povo de Deus. Mas a gente também sabe que quando a gente fala sobre essas doenças, como essa do fluxo do homem, como a lepra que a gente estava falando anteriormente, né? São doenças que são compreendidas a partir, vendo por um lado espiritual, são compreendidas a partir de um pecado que aconteceu e ela é consequência de um pecado. Então, quando a gente tem uma doença espiritual, ela é uma consequência de um pecado. É aquela famosa brecha que a gente deixou, e aí o inimigo entrou por aquela brecha, que às vezes a gente pensa, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui eu vou fazer porque isso aqui é bobeira. Não, isso aqui não tem mais nada a ver hoje em dia, isso aqui todo mundo faz. Isso é uma brecha que você abre para que o inimigo entre, você peque e a partir desse pecado, por consequência, você adquire uma doença. Essa do fluxo é um ótimo exemplo disso, porque pode ter sido adquirida também por conta de um pecado físico. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará com água corrente e ficará puro. Ou seja, quando ele se sarar, ele ainda precisa contar 7 dias para sua purificação. 7 dias para poder ter certeza de que ele realmente se sarou. E essa doença, ela pode durar dias, meses, anos. Não sabemos quanto tempo ela pode durar. Mais um pouquinho à frente, quando a gente falar sobre a mulher, eu vou me aprofundar mais sobre essa questão do tempo da doença, tá? Na questão de não de tempo de doença biológico e tudo mais, mas na situação de quando você está doente, o tempo que você fica doente não depende, vai depender da sua entrega para Deus, da doença espiritual, né, que eu tô falando aqui. Vai depender da sua entrega para o Senhor. E muitas vezes até da sua doença física, mas aí depende do tempo, dos planos e do tempo de Deus. Mas vamos continuar. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado, lembra que eu falei que o pecado, ele causou a doença, e o outro como holocausto. O holocausto é aquela entrega que você faz para Cristo, é você não deixar o fogo se apagar do Senhor, é você estar ali sempre em manutenção com a tua relação e intimidade com o Senhor. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, o homem, quando sair o sêmen, já é uma coisa. A impureza dele é por um período de tempo menor. Quando sai o sêmen, ele fica impuro até a tarde. Quando era uma doença, que era um fluxo que estava saindo dele, ele ficava impuro por tempo indeterminado até aquela doença parar, até aquele fluxo parar. E mesmo quando parava, ele ficava impuro por 7 dias. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Depois da relação sexual, eles dois têm que se banhar. Aqui eu sinto também o cuidado de Deus por conta dessa situação de que se você tiver relação sexual e você não tomar banho, você pode adquirir várias doenças, principalmente a mulher, por ter o canal mais aberto, né, do que o canal do homem. E aí pode adquirir uma série de doenças. Então, assim que termina a relação sexual, quando você tem a relação sexual com o seu marido, que é a única relação sexual que é abençoada pelo Senhor, que está ali dentro dos conformes da vontade de Deus, não sendo essa relação sexual, é um pecado gravíssimo, não é sobre essa relação sexual que ele está falando aqui, ele está falando sobre a relação sexual com o seu marido. Você se banha e aí você fica impuro até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem tocar nela ficará impuro até a tarde. A gente conversou lá quando a gente iniciou o estudo, que o sangue,
quando a gente fala sobre os holocaustos, né, os sacrifícios, a gente entende que o sangue, ele é o elemento que representa a vida. O sangue, ele representa a vida. Então, quando a gente vai fazer esses sacrifícios, aquele sangue ali, o sangue do animal, ele é onde fica todo o pecado daquela pessoa que está fazendo a propiciação pelo pecado. E ali, quando a pessoa mata, quando aquele animal ele é sacrificado, a pessoa é purificada dos pecados dela. Então, o sangue, ele tem esse lugar na Bíblia, ele tem esse lugar de vida. Por isso, quando a mulher está menstruada, ela fica impura, porque ali está saindo um sangue de impureza, de pecado, de coisas que está saindo dela. Porque ninguém é perfeito. O único ser humano perfeito é Jesus, que ainda assim, naquele momento da cruz, recebeu sobre ele todos os nossos pecados, todo o pecado do mundo, porque ele escolheu nos salvar. Mas depois de sua morte, ele ressuscitou, obviamente, santo, está sentado do lado direito do Senhor, e está aqui comigo e está aí com você, no nome de Jesus. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Tem coisas no Antigo Testamento que elas são eternas. Muitas coisas. Porque são coisas de valores morais, são coisas que o Senhor decretou. Mas tem coisas aqui que se estão no Antigo Testamento e ficam no Antigo Testamento. Porque a partir do Novo Testamento é um novo sacerdócio, o sacerdócio de Jesus, que é onde nós estamos. Então tem coisas aqui que são para poder ajudar, como eu falei para vocês, porque eles não tinham médicos, porque eles não tinham engenheiros, não tinham professores, não tinham, era o sacerdote para todas as coisas. Então, algumas das leis de Moisés, as leis de Moisés, elas ficam no sacerdócio do Antigo Testamento. No sacerdócio que é o sacerdócio de Jesus, a gente tem as leis de Jesus. Mas eu não vou me aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar gigante e a gente ainda precisa terminar de ler o capítulo 15. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Ele vai ficar impuro pelo mesmo tempo que ela ficará impura por conta da menstruação. E aqui não está falando sobre ter relação sexual quando a mulher está menstruada. Aqui está falando se ele teve relação sexual e aí naquele momento desceu a menstruação da mulher. É uma coisa que eles não esperavam e aconteceu. E aí ele ficará impuro por 7 dias. Agora, se ele fizer a relação sexual com a mulher menstruada, aí é um pecado diferente, é um outro tipo de situação, é uma coisa muito maior, que eles tinham um outro tipo de uma outra regulamentação. Mas não fala sobre isso nesse capítulo, se eu não me engano vai falar sobre isso no capítulo 20, no nosso 20º dia. Quando uma mulher tiver o fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Vocês lembram da história da mulher do fluxo de sangue, que está lá no Novo Testamento? Ela é relatada em Mateus, em Marcos, em Lucas. A mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que ela há muitos anos sofria com um fluxo de sangue que não terminava e ela ficava menstruando por muitos anos, sem cessar, não em um período, mas em todo o tempo. Isso deixava ela fraca, isso fazia ela estar impura, ela não podia frequentar os templos, ela não podia fazer sacrifícios ao Senhor, ela estava impura, ela não podia tocar nas pessoas. Aqui vai falar tudo que ela não podia fazer por conta dessa lei. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ser tocada, onde ela sentava estava impuro, tudo estava impuro. Mas não só por 7 dias, mas por muitos anos. Então ela sofreu muito, essa mulher. E aí, quando ela sabe que Jesus vai estar passando por um lugar, ela fala dentro da casa dela, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela vai lá e ela toca na orla das vestes de Jesus. Pela lei, se Jesus fosse um homem comum, ali Jesus ficaria impuro, porque ela tocou ali naquele lugar. Mas Jesus é santo, ele é Deus, a santidade é o Senhor. Ele é perfeito, imaculado, sem defeito. Então, no momento em que ela toca com toda a impureza dela e com toda a fé que aquela mulher tem para poder tocar
Ela foi a primeira pessoa que tocou para ser curada. Todas as outras pessoas esperavam ser tocadas. Ela teve a ousadia espiritual de tocar para ser curada. Quando ela toca nas vestes, na orla das vestes de Jesus, ela é curada. E é assim na sua vida espiritual. Se você tiver fé, você tocar na orla do Senhor, se você estiver ali nos pés do Senhor e você tocar, você é curado dos seus pecados, você é curado das suas impurezas, das suas amarras, dos seus cativeiros, das coisas que vêm para poder te aprisionar há anos, das coisas que você precisa ser curada, das suas feridas, dos seus traumas, dos seus medos. Se você tocar na orla do Senhor, naquele momento ali, você é curado, porque o Senhor é perfeito, Ele é puro, Ele é santo, e Ele está aqui agora com você. Ele está aqui agora, e agora você pode ter a oportunidade de ser curado dos seus pecados e de viver uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida de vitória, uma vida de salvação, uma vida de certeza que o Senhor proverá e curará a sua vida e transformará todo o cenário que você se encontrar. Não seja como aquelas pessoas que ficavam esperando que o Senhor passasse pela casa delas para poder tocar na vida delas, para que a vida delas fossem mudadas. Mas seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que pecadora, que impura, foi lá, procurou o Senhor, tocou no Senhor e teve a bênção dela, porque dele saiu virtude, dele saiu poder, dele sai sempre virtude e poder, porque ele é Deus, ele é poderoso. Se você tiver ousadia espiritual, você vai se levantar desse lugar que você está, desse lugar de mornidão, nesse lugar de preguiça, nesse lugar de aceitação das coisas que estão sendo impostas a você. Você vai se levantar desse lugar e você vai experimentar o novo de Deus. Você vai experimentar as bênçãos do Senhor para a tua vida. Você precisa se levantar, não ficar esperando que elas aconteçam com a sua vida. O Senhor já declarou que você é salvo. O Senhor morreu naquela cruz por você, pela salvação dos seus pecados. Se levanta daí, porque você é uma nova criatura em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Sobre isso de se banhar com água, eu vi um estudo que falava, um professor de teologia que estava explicando, e ele falava sobre isso. Ele falava que quando a pessoa precisa se purificar, ela lava as suas roupas, né? A pessoa que toca no pecado, né? Aquela pessoa que está pecando, ela para se purificar, ela lava as suas roupas e ela toma banho, ela se banha, ela se lava. E quando a gente é batizado, a gente entra na água e a gente é lavado dos nossos pecados e a gente sai como nova criatura em Cristo. E aí ele fez essa dualidade que eu achei muito interessante, eu vim compartilhar aqui com vocês. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí essa coisa das rolinhas ou dos pombinhos, vocês sabem que é de acordo com os recursos que a pessoa tem, né? Então, de acordo com o que ela pode oferecer, de acordo com o que ela tem. Que a gente conversou ontem ou anteontem. E os levará o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote o sacrificará, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim ficará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Alívio essa mulher sentiu quando ela, depois de muitos anos enferma ali com fluxo de sangue, ela foi curada pelo Senhor e ela pôde voltar a frequentar a casa do Senhor. Ela pôde voltar a ir ao sacerdote e a oferecer sacrifício e a ser tocada pelas pessoas e a estar nos lugares com as pessoas e a ser aceita. Como deve ter sido gratificante, como deve ter sido aliviante para essa mulher, né? Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. E até hoje, quando você está impuro e você tem consciência da sua impureza, você precisa se purificar com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, para poder você estar em alguns lugares. Você não vai subir ao púlpito impuro, você não vai acabar de pecar e você vai ceiar sem se arrepender dos seus pecados, porque isso é um pecado gravíssimo, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de temor. Você precisa ter temor pelo Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas.
Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro. Da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo, e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai, pelo ensinamento que o Senhor nos deu aqui, Senhor, nesse dia, nessa manhã. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Obrigada, Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua paciência conosco, Pai. Bendito é o Senhor, bendita é a beleza da tua santidade, porque só tu és santo, só tu és perfeito e imaculado, meu Deus. Pai, obrigada, Jesus, por tudo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue conosco, não só esse dia, mas toda a nossa vida, Pai. Que seja feita a tua vontade acima das nossas, porque o Senhor é perfeito e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Consagramos a Ti o nosso dia e as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que amanhã a gente possa se encontrar aqui, se assim for da vontade de Deus, e a gente possa ler o capítulo 16. Estamos já chegando ao dia 16 do nosso propósito. Eu estou muito feliz por isso. Vocês sabem disso, né? Eu estou muito feliz. E se você puder, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que o Senhor colocar no seu coração, com a pessoa que você pensou. Compartilhe o vídeo, faça o ID. Compartilhe a palavra do Senhor com aqueles que você pode compartilhar. Se permita ser usado pelo Senhor, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para poder acrescentar, comenta aqui. Eu amo conversar com vocês, eu amo que a gente tenha essa troca de informações, porque o Senhor, ele fala comigo, mas ele também pode falar com você, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor.